Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Meu nome é William, eu sou desenvolvedor aqui da Bluesoft, né? E eu vou dar um overview do FFPojo, né, que a gente usou no Hackathon. E depois do Hackathon eu adicionei algumas funcionalidades. E aí, tipo, eu vou dar uma apresentada também para ver, até para ter opinião da galera e para também a galera mexer, alterar, fazer o que quiser lá para a gente deixar ele melhor. Então a ideia do FFPojo é converter texto para o Pojo e de Pojo para texto. Ele foi criado pelo Gilberto Holmes em 2010, né? O intuito dele, ele falava assim, que queria algo parecido com o ORM, só que para fazer com arquivo texto. E aí ele até chamou de Object Flat Mapping. E aí, por que a criação da FFPojo? Tem vários frameworks já nesse formato, desde 2010 já tinha alguns e é muito usado. Quem trabalha com COBOL, quem trabalha integrando aplicação de banco, sempre vem coisa texto e até a gente também lê muito arquivo aqui, né? Então, por que geralmente o pessoal usa o arquivo texto? Porque é comum, é independente de plataforma, o acesso é rápido. Então, assim, tem várias questões. Ele é leve, tipo, e é utilizado largamente ainda hoje em muitas coisas. E quais os problemas na hora de fazer o parse, né? Quando a gente vai fazer parse desses arquivos, às vezes a gente faz muito código para fazer o parse e pouca regra de negócio. É difícil a manutenção. Uma pequena mudança no layout demanda a gente fazer uma alteração complexa no código. Tem vários outros problemas, tipo, difícil de testar. É uma confusão total. E aí qual foi o objetivo inicial do FFPojo? Era a abstração, padronizar, simplificar, fazer uma limpeza no código, manter o código ficar mais limpo, manutenível, né? Manutenabilidade, ter uma abordagem orientada a objeto, e ele traz com ele algumas features adicionais. Que, por exemplo, quer suporte tanto para arquivo delimitado quanto posicional. Ele pode ser usado via anotação XML. Ele faz o cache das metas informações da leitura. Então, ele só lê uma vez e depois lê direto no cache para ter uma performance maior. Tipo, tem muitos níveis de abstração. Você pode customizar com os decorators. Faz leitura e escrita de arquivo, né? Ele abstrai essa leitura e escrita. E tem vários outros aqui, tanto suporte a multithread e tudo. Então, um exemplo básico do FFPojo. Então, você anota uma classe, uma entidade com positional record, para ele dizer que vai ser um arquivo de leitura posicional. Depois você anota os fields, dizendo, esse é da posição 1 até a 2, das 3 a 11, e pronto. Depois, quando você precisar ler o seu arquivo texto, você vai ter a string que você vai ler do arquivo, e você só vai passar a classe anotada com o texto que você quer converter para o objeto. E aí, ele tem essa classe que facilita, que é o FFPojo Help, que permite você tirar a complexidade por detrás da conversão, né? E esse é o método. E aí, um exemplo daquele código que a gente teria feito, a gente leria os campos e a saída baseada nesse texto que está aqui seria uma saída parecida com essa daqui, que é esse System Out. E aí, executando o passe do objeto para texto, né? A gente criaria a entidade, popularia o objeto, pegaria a mesma entidade lá do FFPojo e chamaria o passe dele para ele devolver o texto. E aí ele também permite trabalhar com decorators. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar com um campo de data
eu anoto e digo para ele assim, que vou usar uma classe decorator, data decorator, eu crio a classe que estende de field, decorator, e eu crio o decorator dizendo, por exemplo, aqui que o formato da data vai estar dessa forma. E aqui é um exemplo usando o arquivo de delimitador, né? Eu posso dizer que ele vai ser delimitado por pipe, qual é o index desse cara no arquivo, ele vai ser o index 1, 2 e assim por diante. E aqui tem um exemplo do arquivo, né? Tipo, eu tenho um pipe, eu tenho um arquivo listando, e aqui eu estou inteirando pelo arquivo e estou escrevendo cada linha dele. E aí algumas dificuldades que a gente encontrou quando a gente fez o Hackathon. Eu estava trabalhando com o Tiaguinho e com o Tiagão, né? Que é o Tiago mesmo, e o Tiago verdadeiro. E aí a gente teve algumas dificuldades que foi assim, a gente precisava ficar criando decorators, tanto para int, para long, para data, e aí dava um pouco de trabalho. Outro problema era com um arquivo que tivesse diversos tipos de objeto. Então, para saber, essa linha é tal objeto, tal linha é tal objeto, a gente também teve essa dificuldade. E flexibilidade, por exemplo, no mapeamento. O que aconteceu? A gente mapeou baseado na documentação, só que o arquivo de verdade não trazia todas as posições. E aí o FFPOD ele sempre entendia assim, só funciona se mandar todas as posições. Então era um problema que a gente também encontrou na hora. Outro problema é que a gente só podia mapear os atributos via getter, então tinha que ficar lá no getter fazendo anotações no getter. E tinha uma dificuldade na hora de trabalhar com objeto que fosse collect. Então vamos imaginar que o objeto tem um atributo que é uma collect. Você tinha que criar um decorator e é trabalhoso fazer isso. E aí passou o Hackathon, eu tive a ideia de aplicar essas dificuldades que a gente teve e de criar, né, as anotações para tipo básico do decorator, permitir identificar a linha, e aí eu criei um múltiplo. Então, por exemplo, agora o FFPOD, ele permite, por exemplo, você dizer assim, que o arquivo do tipo, sei lá, abacaxi, a posição 1 a 2 dele tem que ter o texto AB, e na posição 30 a 40 tem que ter um outro texto qualquer. Então, permito identificar por mais de uma posição na linha. Outra coisa que foi adicionada assim é mais flexibilidade. Então, eu criei um atributo lá que permite você dizer assim, se não encontrar essas posições, ignora, não tem problema, não lança exception. Então, e acabou criando também uma DSL para simplificar a legibilidade. Aí o que eu adicionei? Então tem agora as anotações, em vez de você colocar lá @positionalField, se você tiver um int, você já vai colocar @integer positionalField, ele já vai ter o próprio decorator por trás que ele vai usar. E assim por diante. E por exemplo, quando é um big decimal, eu posso dizer quantas casas decimais vai ter. Se é a data, eu consigo dizer também assim, qual é a formatação da data. O boolean, eu posso dizer se vai ser true, false, yes, sim ou não. Eu identifico qual é o tipo que eu vou usar para identificar que é um boolean ou não. E fora que tem as das collection também, né? Que é a list e o set que eu criei. Então o cara anota lá como list e ele já sabe que tem que devolver list. E aí também adicionei algumas essas anotações que permite agora também você dizer assim, vai acessar por getter ou por setter e assim por diante. Aí vamos tentar dar uma olhada rápida em alguns exemplos que eu fiz. Ver se eu... Opa. Tem que jogar pro lado. Então hoje, para a gente rodar, ele fica assim. Então, aquele exemplo que a gente usou da outra vez lá no Hackathon, tinha essas 4 classes e um arquivo que o Ricardinho tinha passado para a gente.
Então agora eu consigo dizer assim, ó, eu já com o arquivo na mão, eu pego a minha DSL lá do build e digo assim, ó, esse FFPojo vai ser com esse arquivo que eu estou na mão, vai ter essas classes, e aí eu passo um processo para ele, se eu quiser que ele já processe direto, ou eu posso simplesmente chamar o read sem passar nenhum processo, ele vai devolver a lista daquilo que ele leu, só que é uma lista de objetos, sem identificar, ele vai lendo e vai jogando. E essas alterações que você fez subiram ou tá só no... Não, então, eu não subi ainda, porque na verdade assim, eu conversei com o Giba, que foi o cara que criou, ele me colocou lá como owner do projeto também, só que eu posso até já comitar e dar pull request e tudo, mas eu queria, se tiver alguma alteração, alguma coisa nova para adicionar, tipo a galera já falar, a gente ia adicionando também. Aqui nesse caso é o exemplo lá da lista, tá vendo? Ele tem uma lista de projetos, ele consegue ler também os projetos desse cara, baseado nas anotações que tem nele lá. Por exemplo, eu digo que a minha lista começa na 31 e vai até 550, e aí ele pega o objeto que está aqui, que eu digo aqui, ó, qual que é o tipo item, e aí ele vai ler a anotação desse cara e vai também, ele mesmo vai montar o decorator e vai ler os carinhos e vai fazer o passe. Então, mas é isso daí que eu tinha para apresentar. Eu queria só dar um overview e dizer, sim, pra gente, como eu vi que tem a galera que já está usando, e eu vi o Thiaguinho tá usando no TecFinan, eu queria dar um overview e mostrar aí o que tem de novo e o que dá para melhorar para a galera dar um feedback também. É isso aí. Tá todo mundo esperando piadinha, né? Não tem não. Não, acho que tem que mudar alguma coisa aqui. Não. O cara da TI. Ai, filha, aparece. Aí, agora vai. Pra onde eu não sei, mas... Vê se ele vai. Ô, cadê o menino da TI aqui? Manda espelhar dela. É isso que tá. Cadê o Kenji? Aê!